Irmãos, nós vamos iniciar uma série em cima do livro de Jó. Pode colocar aí, por favor, o nome da série está aí, Do Pó a Jó. E eu acredito que essa série ela vai ter um caráter mais expositivo, em boa parte das mensagens. Nós desenvolveremos essa série em 3 partes. E por que em 3 partes? Especialmente porque o próprio livro de Jó, ele pode ser compreendido, ou a melhor maneira de você estudar ele do ponto de vista teológico, é dividindo ele em 3 partes. O livro de Jó, ele tem uma característica um tanto quanto teatral, não no sentido que não é real, tá? Mas se você pegar uma peça de Shakespeare, por exemplo, você vai perceber que a estrutura do livro de Jó ela é muito parecida com uma peça shakespeariana. Por quê? Ele vai ter, logo no seu primeiro e segundo capítulo, um prólogo inicial. É um momento ali de destacamento panorâmico, onde as coisas estão sendo esclarecidas do que vai acontecer na história. Do capítulo 3 ao 41, você vai ter os diálogos. E no final, no capítulo 42, você vai ter ali o final, a conclusão de toda a narrativa, de toda a história. O livro de Jó também, ele vai ter tanto o capítulo 1 quanto o 2, que é o prólogo, e o epílogo final. Vai ter uma característica de prosa. Vai ver um desenvolvimento semelhante a uma prosa. Mas do capítulo 3 ao 41, você vai ter uma característica de poesia. Por que eu estou falando essas coisas? Eu percebo que muitas das vezes, na ideia de tentar ser assertivo no entendimento das escrituras, de interpretá-la da maneira correta, as pessoas ignoram um pouco alguns contextos a respeito do livro, de quando ele foi escrito, por quem foi escrito, que não se sabe quem o escreveu, mas das características que está envolvendo o livro, porque muitas vezes você vai olhar para Jó e você não vai entender o que está procurando. Às vezes você vai ler ali uma série de versículos e não vai entender muito bem para onde isso está direcionando. Talvez você tenha algum tipo de identificação com o livro de Jó, por conta do sofrimento de Jó. Talvez você saiba sobre a paciência de Jó, a fidelidade de Jó. Só que existe uma construção narrativa desse livro, e eu tenho que valorizar o gênero literário. E Jó, embora ele tenha aí um caráter narrativo e descritivo, ele configura um dos componentes dos livros de sabedoria das escrituras. A Bíblia tem 3 livros que nós colocamos como um gênero da sabedoria. Quais são esses livros? Repete comigo: Provérbios, Eclesiastes e Jó. Então, apenas com essas informações, isso já deve afetar a maneira como você se aproxima desse livro. Irmãos, eu posso destacar para você que esse livro é um dos livros mais belos das Escrituras. Só que nós temos que respeitar o seu gênero literário. Nós temos que compreender para onde ele está direcionando, para que você não venha incorrer em alguns extremos, para que você não venha colocar Deus em um personagem sádico, um Deus que quase que tem prazer no sofrimento e na destruição do seu filho, quase que um Deus que estivesse ali numa rota de manipulação, demonstrando ou tentando provar para o diabo que ele é poderoso. Não, em hipótese alguma. Então nós vamos encarar o livro de Jó, e eu vou separar hoje, nós vamos dedicar a falar sobre a teologia do livro e sobre o capítulo 1 e capítulo 2. Semana que vem nós vamos abordar sobre os ciclos de diálogos, do capítulo 3 ao capítulo 41, claro que não vai ter como ler, né, o capítulo 3 ao 41, mas a gente vai destacar ali, porque existe um padrão de diálogo entre os 3 amigos de Jó e o 4º personagem, que é o amigo surpresa Eliú, que aparece. E já conectando com a resposta de Deus, e na terceira parte a gente vai se dedicar mais ao capítulo 42, que é essa parte final, esse epílogo final, que vai trazer essa conclusão de tudo que foi construído em Jó. E aqui durante a mensagem também a ideia é a gente desfazer alguns espantalhos, porque o livro de Jó, ele vai contribuindo para desmantelar exatamente uma espécie de lógica humana do porquê é que o mal existe e do porquê é que os sofrimentos acontecem. O livro de Jó ele é confrontador, porque ele no fim vai demonstrando que a nossa busca para encontrar razões das causas desses males, muitas das vezes essa busca é a partir de uma perspectiva limitada, terrena e humana, de não conseguir compreender todo o alcance cósmico das coisas. O livro de Jó, como gênero de sabedoria, ele está nos ensinando algo. E eu acredito que seja oportuno você entender quais são as ênfases de Provérbios e Eclesiastes para que a gente possa chegar no livro de Jó.
se a gente pudesse destacar um tema central dos 3, é justamente um texto que está em Provérbios capítulo 1 e que é repetido de maneira indireta em Eclesiastes, de maneira direta em Jó. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos repetir comigo? Diga assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu estou propondo para você que o livro de Jó, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, todos apontam para um mesmo ponto central. O temor ao Senhor é o fundamento, é o princípio da sabedoria. Mas cada um vai se desenvolver de uma maneira distinta. Quando nós olhamos para Provérbios, ele traz uma afirmação positiva e enfática de que Deus é sábio e justo. Amém? Você lê o livro de Provérbios e você vai percebendo que as instruções do livro de Provérbios, elas são carregadas de instruções muito objetivas e dizendo: olha, se você fizer isso, então você vai provar disso. Mas se você andar em iniquidade ou impiedade, então você provará daquilo. Sim ou não? Há um destacamento demonstrando que Deus ordenou o mundo para a justiça. E Provérbios vai nos demonstrando qual é esse caminho de justiça, que é um caminho de sabedoria. Tudo bem até aí, meus irmãos? Então o livro de Provérbios, ele vai carregar essa ênfase, demonstrando que Deus cria o mundo para a justiça, e de que há uma recompensa para os justos, e que os ímpios são ou serão punidos. O que é importante destacar sobre o livro de Provérbios: o livro de Provérbios também compõe uma das literaturas de sabedoria, e talvez seja um dos livros mais ultrajados, pelo menos nos últimos anos, da nossa nação. Porque as pessoas têm olhado para Provérbios, olhado para os princípios de Provérbios, mas aplicados de uma maneira equivocada. O livro de Provérbios, irmãos, ele traz afirmações de um ponto de vista de recompensa da obediência, ele traz afirmações de um ponto de vista da punição pela desobediência e pelo pecado. Porém, é um grande equívoco você não valorizar o gênero literário. E o gênero literário de Provérbios é um gênero de sabedoria. E sendo um gênero de sabedoria, eu preciso compreender que o que Provérbios está cravando, afirmando, não deve chegar a mim como caráter de promessa. Glória a Deus. Mas sim como diretriz, como princípio. De tal maneira que eu devo aplicar o que Provérbios me orienta, mas eu não devo pensar que ao praticar o que Provérbios me orienta, eu então agora coloco uma expectativa de que Deus é obrigado a me recompensar da maneira que eu espero, porque eu estou atropelando o princípio. Então Provérbios é um livro que traz princípios de sabedoria, e não promessas absolutistas. Glória a Deus, irmãos. Por isso que muitas pessoas estão frustradas, porque elas buscam aplicar na sua vida os princípios de Provérbios, mas pensando que Deus agora se tornará refém da prática da obediência delas, para recompensá-las segundo aquilo que elas querem. Provérbios é o livro que o maior ultraje ao livro de Provérbios é transformá-lo em uma receita de bolo, é transformá-lo em uma espécie de conjunto de fórmulas. É só fazer isso. E muitos até têm uma visão reducionista da vida e de Deus, porque pensam que as coisas se explicam de uma maneira simplista. Já o livro de Eclesiastes, ele vai trazer um contraponto. Se o livro de Provérbios afirma que Deus é sábio e justo, Eclesiastes deixa uma pergunta no ar: será que Deus é realmente sábio e justo? Então, dentro de uma sabedoria, mas já em um caráter literário também mais cínico do autor de Eclesiastes, e há uma disputa para definir exatamente quem é, ele vai apontar que nem sempre as pessoas recebem o que merecem. De uma maneira cínica ou bem-humorada, ele vai demonstrar que a vida é imprevisível, e que é difícil de compreender a própria vida. Mas no fim, o próprio autor de Eclesiastes, ele aponta para o temor ao Senhor, como sendo o princípio da sabedoria. Então eu não devo olhar para Provérbios e criar um tipo de, presta atenção, um otimismo utópico, do qual Deus é refém da minha obediência, do qual Deus é obrigado a dar tudo o que eu quero materialmente e nesta terra, porque eu agora estou fazendo aquilo que Provérbios diz. Irmãos, Provérbios não é receita para você ficar rico. Quem te vende ideia de é só praticar Provérbios e vai ficar rico, está mentindo para você, está te iludindo.
Agora, é muito provável que em praticando os princípios de Provérbios, que você prospere. Amém, irmãos? Eu não posso colocar um caráter de garantia, de promessa, mas eu posso destacar que não há caminho melhor para seguir do que o caminho de sabedoria por meio dos princípios de Provérbios. Amém? Mas eu não posso perder de vista que o alvo central é o temor ao Senhor. Diga temor. Então, a partir do momento que eu reduzo o livro de Provérbios a fórmulas que vão me fazer ficar rico, ou adquirir bens materiais, eu estou ignorando o ponto central. E o ponto central de Provérbios é me aproximar ou me conduzir ao temor ao Senhor. Então é sobre Deus e não é sobre aquilo que eu quero. Glória a Deus, irmãos. Obrigado. Tudo bem até aqui? Então eu devo praticar o que Provérbios ensina? Evidentemente. Você deve praticar o que Provérbios ensina. É o melhor caminho para nós. Mas você não pode colocar em Provérbios uma característica de promessa, garantia. Isso é um equívoco. Então, o ensinamento de Provérbios nos ensina não fazendo assim, certamente vai ser. Mas agindo dessa maneira, provavelmente será. Quem entendeu, diga amém. E dessa maneira a gente respeita o princípio de sabedoria. Vou dar um exemplo muito clássico, já dei que outras vezes, mas tem muitos visitantes. É muito comum, por exemplo, as pessoas questionarem, olha, ou utilizarem aquele texto, Provérbios capítulo 20. Olha, ensina o teu filho no caminho que se deve andar. E dessa maneira, quando ele envelhecer, de maneira alguma se desviará dele. Aí a pessoa chega e fala assim, olha, eu fiz tudo direitinho. Eu levei meu filho para a igreja, eu alimentei meu filho, eu zelei dele, eu respeitei ele, abençoei ele, semei ele. Mas chegou em determinado momento da vida, ele partiu. E a pessoa começa a entrar num processo condenatório, de autoacusação, porque ela está olhando para o texto de Provérbios como se fosse uma promessa. Então ela pensa, bom, se era andar no caminho e certamente vai envelhecer e não vai se desviar, se ele se envelheceu e se desviou, a culpa é de quem? De quem não conduziu no caminho. E começa a gerar toda uma reflexão. Por que esses livros estão conectados? Porque essa lógica retributiva é a mesma lógica que os 3 amigos de Jó apresentam e que Deus rejeita. É exatamente essa lógica que o livro de Jó vai contestar. Por isso que eles estão vinculados. Se Provérbios afirma a justiça, a ordenança de justiça para o mundo, para a ordem criada de Deus, se Eclesiastes traz essa interrogação, mas também descansando no temor ao Senhor, Jó vai encarnar esse enfrentamento da vida em um personagem. E vai nos transmitir, e já estou trazendo aqui para vocês que eu parto de um ponto de vista que os acontecimentos de Jó foi um acontecimento literal. Amém, irmãos? Alguns, raros, olham para Jó como uma figura totalmente alegórica. Não vejo dessa maneira. Eu concordo com a ortodoxia da igreja, que olha para Jó como uma história literal. Os fatos de fato aconteceram. Amém, gente? Glória a Deus. Então, quando nós chegamos para Jó, primeiro ponto, é um livro peculiar, porque o autor de Jó, que nós não sabemos quem é, ele começa logo no versículo 1, destacando a figura de Jó, trazendo 4 características. E no versículo 6 ou 7, já nós vamos ler, o próprio Deus endossa o que o autor destacou sobre Jó. Então Jó é louvado pelo próprio Deus. Então, se ao começar a ler Jó, a sua iniciativa é de tentar achar alguma falha em Jó, algum problema em Jó, você já começou a ler o livro errado, porque o próprio Deus está destacando a integridade de Jó. Amém? E daí começam a surgir as perguntas maiores do livro. Então, por que é que ele, agindo de maneira honesta, justa, sendo reto, sendo íntegro, por que é que uma pessoa como essa não está debaixo de uma proteção absoluta de Deus? Percebe que há uma quebra na lógica da retribuição, há uma quebra na lógica da recompensa, por conta da obediência. Há uma quebra naquele pensamento, olhando para nós agora, de que o cristianismo significa apenas o quê? Uma adequação comportamental, uma obediência do ponto de vista comportamental, para que no fim os seus interesses sejam contemplados. E essa é a tônica de Satanás perante Deus, para falar sobre Jó. A tônica de Satanás perante Deus é o quê? Jó é o que é por conta do que ele tem. Jó só é essa pessoa que você está destacando, porque o Senhor o abençoou, o Senhor o privilegiou. Então, presta atenção, irmãos,
A tentação ou a exposição de Satanás acerca de uma piedade superficial, ela é contemporânea para os nossos dias, porque nós devemos nos examinar diariamente, se a nossa aproximação a Deus é de fato por conta de quem Ele é, ou se essa aproximação está sendo movida por interesses nossos, de conseguirmos resolver as questões na terra, de resolvermos as questões materiais que nos afligem. Esse teste de Satanás em relação à piedade superficial também nos atinge, porque somos tentados todos os dias a viver de maneira piedosa, porque tem um viés religioso, santo, puro, mas motivado por algo mesquinho, pelo que podemos possuir. E é por isso que hoje existe uma certa ideia equivocada de que uma pessoa que é acrescentada na vida, ela é uma espécie de privilegiada de Deus. Então, da mesma maneira como nós não conseguimos enxergar que é possível, muitas das vezes não conseguimos enxergar, que é possível ter uma vida desinteressada de bens materiais, nós também temos que aprender que Deus abençoa desinteressadamente. Amém? Ou seja, nós temos que parar de pensar que quem Deus abençoa também no campo físico e terreno, Deus não está tentando capturar essa pessoa por meio daquele bem terreno, para que então essa pessoa se renda. Está dando para entender ou não? Porque a gente reduz Deus ao quê? Bom, se Ele abençoou alguns materialmente na saúde, quer dizer que estes são privilegiados, e sendo privilegiados, então estes vão se render a Deus. Irmãos, nós nos rendemos a Deus por quem Ele é. As bênçãos na terra de Deus para os homens não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, que é bom, que expressa a sua generosidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. E embora seja infinitamente mais comum você observar que o justo, o obediente desfruta da bênção, Deus pode pelos seus misteriosos caminhos abençoar, trazer luz, trazer sabedoria para o ignorante, para aquele que não o conhece e nem o adora. Amém, irmãos? Porque Deus não usa da bênção como um veículo de manipulação. Eu vou dar o que você quer para ter você por completo. Não. Então, o que acontece em Jó, irmão, é pedagógico para nós. Glória a Deus. Amém. Então, seguindo, já trouxe aqui a estrutura do livro. O que eu quero destacar inicialmente com vocês? Vamos lá para Jó capítulo 1, versículo 1. Joga no telão. Irmãos, eu peço desculpas, né? Não pelo sol, mas já tem um tempo que a gente está enfrentando essa questão da elétrica aqui na igreja. Está difícil, irmãos, está difícil. Vamos orar, amém? Que os caminhos são complexos. Não é falta de empenho, não. O pessoal tem trabalhado bastante aí da administração para resolver, mas tem questões que fogem da nossa alçada. Mas graças a Deus pela sua atenção e sua dedicação, amém? Toda glória seja dada a você. Não, isso não. Jó capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Então atenção aqui. A Bíblia traz um destacamento sobre a sua localização geográfica. Há uma discussão sobre onde se localizava a terra de Uz. Mas a gente pode aceitar que está dizendo a respeito do Oriente Médio, muito provavelmente ao leste, oeste, me fugiu agora, ali da onde a terra prometida se desenvolve, etc. Mas estamos falando do Oriente Médio, apenas isso é importante. E ele vai começar a destacar sobre um homem. Então eu não posso ir para a cena da corte celestial sem entender quem é esse homem, quem é essa figura. Um homem chamado Jó, ele era um homem íntegro e justo. Repete comigo, íntegro e justo. Temia a Deus, diga, temia a Deus. E evitava o mal. Muito bem. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico
do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Pronto, essa é a primeira cena que eu quero destacar com vocês. Então, primeiro, ele era um homem da terra de Uz. Estamos falando de um homem que se desenvolveu na região do Oriente Médio. Nós não temos uma precisão histórica sobre o ano que Jó nasceu. No fim do livro, vai trazer ali uma ideia de quantos anos Jó viveu. Então, os estudiosos concordam que o tempo de vida de Jó, que superaria um pouco os 200 anos ali no período do Antigo Testamento, seria um tempo de vida que o colocaria no período dos patriarcas, amém? Ali no período entre Noé, Abraão e etc. Então, existe assim fortes argumentos para olhar para Jó como uma figura deste período, do período dos patriarcas. Então, ainda que o livro de Jó esteja lá para frente na sua Bíblia, ele é um livro pré-mosaico. Ele é um livro que foi instituído antes de Moisés. Amém, irmãos? Se foi antes de Moisés, por que esse detalhe é importante? Quer dizer que foi antes da lei mosaica. Foi antes das orientações objetivas sobre as cerimônias e os rituais da antiga aliança. Se ele é nesse período dos patriarcas, significa que nesse tempo não havia ocorrido ainda o tempo dos juízes, e muito menos da monarquia em Israel. Então nós não estamos falando de um grupo seleto de israelitas. Os personagens aqui não são israelitas, porque a nação de Israel ainda não tinha nascido. Está claro isso aqui, irmãos? Isso aqui é um detalhe importante. Por que é importante? Porque alguns vão dizer: olha, veja bem, Jó é alguém que nós podemos questionar se ele era ungido por Deus. Aí vocês perguntam: mas por quê? Não, porque veja bem, ele não era um rei, mas nós não estávamos no tempo dos reis. Não, mas ele não era um sacerdote, mas não existia ainda uma linha sacerdotal segundo a ordem de Arão. Amém? Não tinha. A Bíblia fala sobre um modelo sacerdotal familiar, olhando para a figura de Abraão. E também fala de uma figura sacerdotal segundo Melquisedeque. Então não existia o ofício sacerdotal definido como no período mosaico. Glória a Deus, gente. Mas talvez então ele não fosse profeta. A Bíblia também não nos infere sobre ele ser profeta. Não me parece que seja. Agora, isso não é argumentação suficiente. Por quê? O primeiro homem, pelo menos relatado de maneira explícita nas Escrituras, que recebeu de um enchimento do Espírito, foi ungido. Ele não era nem rei, nem sacerdote e nem profeta. Ele era o quê? Pedreiro, amém? Bezalel. E não somente isso, nós podemos olhar para o período dos juízes, que também não eram reis e foram ungidos. E não somente isso, nós vamos olhar para outros personagens pré-mosaicos, nos patriarcas, que a maneira deles desenvolverem a própria vida, nos remete a uma pessoa que de alguma maneira tinha contato com a presença de Deus. De maneira superficial, de maneira não muito bem definida, mas que havia algum tipo de contato. Então você ir por esse caminho não vai te resolver. Por quê? Porque nós também podemos observar que tiveram reis ungidos nas Escrituras que foram acometidos de doenças. Nós temos reis nas Escrituras que foram acometidos de catástrofes. Nós temos um rei, por exemplo, que tendo sido obediente, e sido obediente em tudo a Deus, a sua recompensa foi receber os inimigos no seu quintal. Amém? Nós vamos ter profetas que moralmente falharam. Nós vamos ter profetas que entraram em um período grave de depressão. Nós vamos ter sacerdotes que se corromperam. Nós vamos ter famílias sacerdotais que foram violentamente destruídas. Então essa ideia, presta atenção aqui, igreja, essa ideia de que um ungido tem uma espécie de proteção absoluta de qualquer mal na vida, é um engodo, é um equívoco. Amém, igreja? O ungido, uma pessoa ungida não significa uma pessoa que agora tem proteção absoluta de qualquer mal da vida, de que agora ela está imune a qualquer sofrimento. A Bíblia em nenhum momento defende isso. E tratar o cristianismo como uma espécie de caixinha de promessa,
onde olha, faça isso e os seus problemas estão encerrados, é uma infantilidade, irmãos. Glória a Deus. Amém. Ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Percebe que ele faz aqui, ele traz quatro questões acerca de Jó, mas duas delas estão em conjunto: íntegro e reto. Então a gente tem 3 grupos aqui de observações acerca de Jó. Íntegro e reto, isso diz respeito ao quê? A sua moral, como ele lidava com o próximo, como era o convívio dele, familiar, social. Era alguém que tinha uma moralidade, íntegro e reto. Ele era também temente a Deus. Isso diz respeito ao caráter religioso. Isso diz respeito a como ele lidava com Deus. Era alguém que temia o Senhor e que se desviava do mal. Então presta atenção, se íntegro e reto diz respeito a ele lidar com o próximo, se temer a Deus diz respeito a ele lidar com Deus, o evitar o mal diz respeito a como ele lidava com as tentações do inimigo. Glória a Deus, irmãos. Pergunta: Jó era perfeito? Não era perfeito, porque assim como qualquer ser humano, após a descendência de Adão, a partir da descendência de Adão, todos herdaram o pecado e nasceram de pais pecadores. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele não era perfeito, mas aqui está havendo um destacamento. Ele é alguém raro de se encontrar. E ele é tão raro de se encontrar que há um destacamento nas Escrituras, em outros 2 textos das Escrituras que vão falar sobre Jó. Apenas 2 vezes Jó é citado. Uma lá em Tiago capítulo 5 versículo 11, para exaltar a paciência de Jó, certo? Mas há um texto que é mais intrigante, que está em Ezequiel capítulo 14 versículo 20. Joga para a gente Ezequiel capítulo 14 versículo 20. Isso é importante para nós aqui. Chegou aí? Eu inverti. Espera aí. Ezequiel 14, 20. Certeza que está certo aí? Espera aí, está errado. Só falta eu ter colocado a referência errada. Não, o meu está Ezequiel 14, 20. Bom, vamos lá, vou ler aqui a partir da minha. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, o mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas, por sua justiça só poderiam livrar a si mesmo. Então, no versículo 19 vai dizer: ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela. O que o profeta quer trazer aqui para nós? Ele coloca esses 3 personagens, Noé, Daniel e Jó, em um papel de salvaguarda. Ou seja, ainda que eles estivessem na cena, vocês não seriam poupados e preservados. Há um destacamento aqui, segundo a inspiração do profeta Ezequiel, de que estes homens poderiam alterar a situação de julgamento. E ali ele fala sobre Noé, fala sobre Jó e fala sobre Daniel. Há uma questãozinha se esse Daniel é de fato Daniel, o do profeta Daniel, ou se Daniel, esse Daniel aí corresponde a algum tipo de figura de reinado na época de Noé e Jó, do período dos patriarcas, mas não vamos entrar na questão. O único ponto aqui é que quando Jó é lembrado nas Escrituras, e são essas 2 vezes, ele é lembrado em um aspecto positivo, em um aspecto quase de preservação de juízo e outro de paciência. Então nós não estamos falando de qualquer homem, irmão. Se a sua busca no livro de Jó inicialmente é tentar achar um defeito em Jó, você já está se igualando à busca dos próprios amigos de Jó, porque foi essa a tentativa dele. Então a gente está falando de uma pessoa que tinha uma moral bem definida. Estamos falando de uma pessoa temente a Deus, que lidava com Deus dentro da sua maneira, dentro do seu nível de revelação para aquele tempo, e alguém que lidava com as tentações. Ainda vai dizer que ele tinha muitas posses. Ali vai destacar que ele era o maior de todos do Oriente. Então as posses, presta atenção, de Jó, singularizavam a Jó, tornavam ele um ser único, de tal maneira que as posses de Jó foi a temática que Satanás levantou diante de Deus, que já nós vamos falar sobre isso. Outro ponto, vai falar que os filhos conviviam no contexto de seus lares. Então o versículo 4 vai demonstrar que Jó tinha um vínculo familiar muito forte, muito bem estabelecido.
Seus filhos, vamos dizer assim, caminhavam em conjunto. Ele participava da vida dos filhos. Então a gente está falando de um homem que não era omisso com seus filhos. Versículo, no quinto ponto do caráter de Jó. Ele era um pai cuidadoso e precavido. Santificava e intercedia pelos filhos por possíveis pecados diante de Deus. Irmãos, deixa eu dizer algo. Olhar para essa expressão de Jó, de olha, ele oferecia sacrifício aos seus filhos porque pensava, e se meus filhos tivessem pecado? A gente colocar aqui que Jó tinha um tipo de adoração por medo, por conta disso que ele fazia, e eu vou ser muito sincero, é uma maneira como eu já li esse texto há muitos anos, mas isso não é respeitar a intenção autoral. Quando Jó oferece sacrifício em favor de seus filhos, sem saber se eles tinham pecado ou não, isso não diz respeito a um tipo de medo, isso diz respeito a um tipo de zelo, amém? Alguém profundamente compromissado. E aqui não daria para colocar também no sentido de que em o filho pecando, Jó sofreria, porque a Bíblia destaca muito claro que aquele que comete o pecado é quem desfruta também do seu julgamento, ou da sua recompensa, ou da punição. Então, a maneira de Jó se expressar em relação aos seus filhos, você não deve pegar isso aqui num sentido negativo. Isso até contraria a expressão do texto, porque o texto está sendo construído em sentido positivo. Ele está exaltando a figura de Jó, sim ou não? Jó é bom, Jó é sério, Jó lida com Deus, ele é uma pessoa que desenvolve o seu tipo de espiritualidade, ele é uma pessoa de muitas posses, ele está trazendo coisas positivas acerca de Jó. Aí quando ele fala da maneira como ele ofertava o sacrifício em favor de seus filhos, isso aqui não faz sentido haver uma quebra negativa. É a primeira cena, ele está destacando. É um caráter positivo, ele fazia o que fazia por zelo, dentro da limitação de revelação que ele tinha de adoração ao Senhor. Amém, gente? Posso seguir? Muito bem. Então, a cena aqui é importante. Eu estou falando de um homem que está sendo elogiado pelo narrador, pelo escritor. E essas mesmas características são enfatizadas por Deus. Deus, ele assina embaixo. Jó é isso mesmo. Não estamos falando de um homem comum. Estamos falando de um homem raro. E a Bíblia trata desses homens raros, que tem um tipo de integridade que agrada ao Senhor. O profeta Isaías vai falar que Deus se agrada destes justos de coração reto. Quando nós olhamos para a figura de Jesus, a mesma coisa. Deus se agrada da figura de Cristo. Há prazer no modelo de justiça e retidão. Então, estamos falando de alguém que mesmo em um período conturbado, mesmo em um período de revelação limitada, era alguém que se destacava. Então é importante, porque na nossa lógica humana, faz sentido alguém que faz tudo errado, comer o pão que o diabo amassou. Faz sentido na nossa lógica, alguém que está cometendo atos falhos, que ela vem ser recompensada. E muitas das vezes a nossa fome é de que a pessoa pague na mesma moeda. Sim ou não, irmãos? Nós temos uma lógica de justiça. E Deus, por meio da sua sabedoria, através de Jó, Ele vai demonstrar que há uma quebra nessa teologia de retribuição. Há uma quebra nesse pensamento, de que embora seja comum você receber aquilo que você de fato plantou, embora seja comum você receber aquilo pelo qual você se empenhou, nem sempre é assim. Amém, irmãos? E que muitas das vezes nós vamos observar que tem pessoas que vão estar prosperando aqui nessa terra e que não cumpriram princípios como estão destacados aqui. Ao mesmo tempo nós vamos ver pessoas que, à semelhança de Jó, cumpriram os princípios, mas tiveram enfrentamentos absurdos. O que eu quero já trazer aqui para vocês? Presta atenção que isso aqui é importante, tá? A gente vai pensar isso na terceira parte. Estamos falando de alguém que não merecia os sofrimentos que agora viriam sobre ele, amém? Então, o que chegou a nível de sofrimento para Jó, não era uma punição de Deus a Jó, está claro isso aqui? Da mesma maneira que a restituição, a restauração de Jó no final, não era uma recompensa, amém? Olhar para o capítulo 42 como uma recompensa de Deus por conta de como Jó se portou, está equivocado também. O sofrimento que chegou para ele não era porque ele merecia. E os acréscimos e as bênçãos que ele recebeu também não é porque ele merecia. Então eu não posso nem pender para o lado da punição correspondente ao ato, porque ele era inocente na questão, mas eu também não posso ir para o lado da recompensa.
Então, em um começo a gente vê um mal que acontece mesmo com pessoas boas e corretas, e ao fim a gente vai ver um Deus que é bom, ainda que as pessoas sejam ou não corretas. Glória a Deus. Isso fere a nossa lógica, né? Isso fere a nossa maneira de fazer justiça. Vamos para o versículo 6 agora. Nós vamos ler do 6 ao 12, isso aqui é extremamente intrigante, tá? Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Em algumas versões vai estar os filhos de Deus. O mais aceito aqui, essa expressão está vinculada a anjos. Amém, irmãos? E Satanás também veio com eles. Aqui a palavra Satanás remete ao acusador. Então aqui a palavra diz respeito a um acusador. O acusador veio com eles. Próximo. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Pergunta. Deus, quando faz uma pergunta, Ele sabe ou não sabe a resposta? Então Deus não fez uma pergunta porque Ele não sabia onde Satanás estava. Deus faz uma pergunta, e aqui o que há de melhor nessa interpretação dessa cena é que nós estamos tratando de um cenário de corte, uma espécie de corte celestial. Difícil, irmãos, fazer todo um detalhamento. Eu vejo aí algumas pessoas, né, alguns historiadores, arqueólogos tentando fazer todo um show de detalhamento sobre esse texto. Não dá, irmão, não dá. Ah, mas eu posso me pautar num apócrifo tal. Ok, a leitura dos apócrifos até são importantes para o seu estudo bíblico, dependendo da fase que você está de estudo, mas daí para você usar a argumentação direta fica complicado. Então a gente vai até onde o texto nos permite. É uma cena difícil, é uma cena complexa, a gente não vê essa cena com recorrência, então não dá para ficar fazendo muita pirotecnia nesse texto, amém, irmãos? Não, porque os reis da terra, das regiões, não, esquece, calma, vamos com calma, vamos olhar para a cena porque ela nos ensina. A cena nos demonstra uma espécie de corte, Deus chama ali os seus anjos, né, os anjos, e aparece um acusador. Esse acusador, ele cumpre um papel de acusação dentro desse cenário jurídico, vamos dizer assim, amém? A gente pode chegar até aí. Passou disso, irmão, a gente pode discutir fora do púlpito. Aqui no púlpito eu tenho que passar o limite da Bíblia, amém? Fora a gente pode discutir quem que é, do que é, de onde veio. Então o de onde vens aqui, não é no sentido, não sei onde você está. O de onde vens é no sentido assim, apresente a sua causa. Ou se apresente aqui na nossa corte. Glória a Deus. Aí o texto vai trazer, de perambular. Essa palavra perambular também pode ser traduzido por vagabundear, amém? Ou seja, Satanás é um vagabundo, ó. Pela terra e andar por ela, pode passar. Disse então o Senhor a Satanás: quem é que começou aqui falando? Deus. Reparou em meu servo Jó? Quem aqui quer ser notado por Deus? Tem certeza, irmão? Reparou meu servo Leonardo? Aí fala, Deus está falando com quem? Com Satanás. Reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, um homem que teme a Deus e evita o mal. Percebe que Deus está endossando o que o autor de Jó escreveu? Guarde isso aqui, irmãos. Toda essa cena, eu e você estamos tendo acesso. Pergunta, Jó teve acesso a esse diálogo? Em nenhum momento. Isso é importante. Próximo, versículo 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Ele está começando a colocar na mesa uma piedade superficial. Ou seja, ele só é piedoso por conta do que ele tem. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Versículo 11. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então aqui Satanás agora ele sugere para Deus, estende a tua mão. 12. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor, amém? Esse texto é maravilhoso, riquíssimo, nos leva a pensar muitas questões, mas como um bom livro de sabedoria, o alvo aqui não é encontrar muito bem razões. O alvo aqui é a gente encontrar esse local de descanso chamado sabedoria no Senhor. Amém. Então é evidente que esse diálogo é incomum, é evidente que esse diálogo parece que não faz sentido, irmãos. E à primeira vista, parece que Deus olha para Jó e pensa, ele está tranquilo demais, eu vou causar uma confusão na vida dele, eu vou causar um problema, para prová-lo, para testá-lo.
E nós precisamos tomar um certo cuidado, irmãos. Por quê? Infelizmente, existe uma certa contaminação maniqueísta nas igrejas. O que eu quero dizer com isso? Essa ideia de oposição de poder entre Deus e o diabo. Presta atenção, não há oposição de poder entre Deus e o diabo. Deus é todo poderoso, amém? O que há de fato é uma oposição em essência, não de poder. Então essa ideia de Deus e o diabo estarem medindo força, ela é equivocada, ela é maniqueísta, ela foge da sabedoria das Escrituras. O que a Bíblia nos demonstra é um Deus todo poderoso, e que o próprio Satanás se age, e quando age, somente age por autorização divina. Amém? A pergunta é, por que é que Deus autoriza? Por que é que Deus permite? Então aqui a gente entra numa questão que ela é amplamente discutida, e eu diria que não há uma razão específica. Irmãos, eu não estou agora advogando contra mim mesmo, só que o principal questionamento de Jó não vai ser respondido nos 42 capítulos, do porquê é exatamente que ele sofreu. E quando nós entramos nessa interrogação do porquê é que o mal e o sofrimento existem, do porquê é que coisas tão agressivas, violentas e terríveis continuam acontecendo, basta você dar um Google e você vai ver notícias horríveis acontecendo. Muitas propostas já foram apresentadas e formuladas. Uma delas vai dizer da seguinte maneira: olha, o mal existe porque Deus confiou ao homem toda a autoridade sobre a terra. Faz sentido isso, irmãos? Faz sentido. Ele entregou, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus entregou a terra para que o homem governasse. E o ser humano, quando pecou, ele entrega toda a autoridade da terra para quem? Para o diabo. Então, Deus decretou permitir que o mal e o sofrimento acontecesse. É diferente de Deus decretando deliberadamente o mal. Deus não é o criador do mal, Deus não fabrica o mal, Deus não intenta o mal, Deus não provoca o mal. Amém, irmãos? Mas Deus decretou uma permissão para que o mal operasse. Então, para alguns, a explicação dessa permissividade do mal não tem a ver com uma volição divina, com Deus querendo que o mal acontecesse, mas tem a ver com Deus querendo criar uma estrutura de autoridade, uma estrutura legal, da qual o homem pudesse se responsabilizar e interagir com os intentos de Satanás. Deu para entender ou não? Então aqui alguns assumiriam o quê? Bom, o mal e o sofrimento acontece por conta de um princípio de legalidade. Deus abriu essa possibilidade ao confiar ao homem responsabilidade. Deu para entender? Muitos estudiosos vão por essa linha. Outros vão dizer da seguinte maneira: olha, na verdade o mal e o sofrimento, eles são ali uma espécie de ferramentas divinas, para gerar uma pedagogia para o homem. Então em meio ao sofrimento, Deus ensina. Em meio ao sofrimento, meu irmão, quando você é exposto ao sofrimento, seja sincero, você não passa a se conhecer mais? Sim ou não? Você, no sofrimento, o sofrimento ele ajuda a descortinar onde está o seu coração, aonde está a tua fidelidade, aonde está a tua perseverança. Então nós podemos dizer que o sofrimento tem sim um caráter pedagógico? Tem, mas nem sempre, irmão. Nem sempre, sim ou não? Nem sempre. Uma pessoa que é atropelada por um carro, morreu, ela não aprendeu nada, não deu tempo. Vocês entenderam? Ah, mas a família aprende, mas a pessoa não. Mas é possível ver um caráter pedagógico? É possível. É possível ver essa questão de legalidade e autoridade? É possível. É possível ver o próprio Jó, a figura de José, aprendendo com o sofrimento? Sim. É possível perceber que mesmo Deus não sendo a causa primária do sofrimento, Deus ele se envolve profundamente para nos educar em meio ao sofrimento? Sem dúvida alguma. Cenários de sofrimento são cenários de grandíssimo aprendizado, de amadurecimento. E é justamente ali onde nós somos expostos, diante de nós mesmos, e nós conseguimos examinar onde o nosso coração está. Porque se tudo vai bem, se tudo está na bonança e eu estou feliz, mas no sofrimento eu abandono a Deus, isso demonstra que na verdade eu nunca coloquei meus olhos em Deus, mas sim apenas naquilo que Ele podia dar. Então o sofrimento, irmão, ele é importantíssimo. Amém? Ele é pedagógico, mas não quer dizer que sempre é. Muito bem. Alguns vão olhar da seguinte maneira: olha, haverá um fim escatológico do mal. Então o bem, ou aqueles que são justos e retos, ainda que eles sofram nessa vida, lá na frente,
no fim escatológico, eles serão recompensados eternamente. Eles desfrutarão da presença de Deus, serão galardoados, enquanto que aqueles que, ainda que tivessem sucesso nessa vida presente, se eles tiveram esse tipo de sucesso, mas não se renderam a Deus, eles então serão punidos eternamente. Isso é uma verdade, irmãos? É uma verdade. Mas ela resolve o problema do mal das nossas vidas? Não resolve. Por quê? Porque a gente está dialogando no cotidiano com o mal e com o sofrimento. Sim ou não? O que eu estou querendo trazer para vocês? Eu estou trazendo apenas algumas explicações. Aqui eu já falei pelo menos 3 linhas específicas de uma temática chamada teodiceia, que é a questão do mal. Muito estudado. Eu estou trazendo só algumas aqui para você entender que é difícil você absolutizar em uma única explicação. Mas é possível você ver um caráter de explicação em cada uma dessas linhas. Está claro até aqui, irmãos? O que todas as linhas concordam é que Deus é bom, Deus é justo e Ele não compactua com o mal. Então nós não podemos olhar para essa cena da corte celestial como se Deus agora tivesse numa espécie de sanha manipuladora, de mostrar que é Ele que manda. Alguns vão dizer assim, não, Deus fez tudo isso para humilhar a Satanás. Irmãos, a humilhação, ela também tem um caráter pedagógico, sim ou não? E Satanás aprendeu alguma coisa? Nada, irmão, porque o que ele fez com Jó, ele vai tentar fazer com quem? Com o próprio Cristo. Sim ou não? Não, a ideia ali não era Satanás ser humilhado e mostrar que Deus é Deus. Não, irmão, Satanás não está matriculado na escola não, amém? Está evoluindo não. Podemos destacar que há sim um tipo de ensinamento para a vida de Jó em específico? Sim ou não? Mas sobretudo, a vida de Jó é referência para nós. É um ensino direto para os leitores futuros, ou seja, nos atinge. Glória a Deus. Então, nós vamos entrar para os tipos de sofrimento, mas você não pode perder de vista. Estamos falando de um homem íntegro, não estamos falando de alguém culpado, acusado. Não tente acomodá-lo numa situação de não, veja bem, alguma coisa ele fez de errado. Foi exatamente, é o tema da próxima mensagem, domingo que vem. É a abordagem dos amigos. Olha, veja bem, se isso você pecou em alguma coisa. Vamos elencar aqui, talvez você tenha feito isso, talvez tenha feito aquilo, talvez foi isso. Por isso, a única razão, a argumentação dos amigos, ela está fundamentada no quê? Deus é justo. E para estar acontecendo isso, é porque você cometeu algum delito. Então você tem que sondar, cadê esse tipo de pecado? Mas isso é negado pelo próprio Deus, irmãos. Pelo próprio Deus. A ponto de Jó virar intercessor dos amigos no final. Seus amigos estão errados. Mas você estava certo. E é interessante porque Jó estando certo, Deus dando a razão para Jó, que qual era a lógica de Jó? Esse mal que me sobreveio não foi da parte de Deus. Só que a implicação disso que gera em Jó é o quê? Ora, se esse mal que me sobreveio não foi de Deus, então talvez Deus me abandonou. Jó chegou numa conclusão errada, equivocada, mas a postura dele era honesta, era verdadeira. Deu para entender ou não? Amém? Então a implicação, a conclusão dele, pela narração da história, estava errada. Só que ele não estava criando uma lógica retributiva igual aos amigos. Os amigos estavam dizendo, só aconteceu alguma coisa que você fez de errado. O texto está destacando, ele era inocente, irmãos, nessa questão. Então, irmãos, presta atenção. Muitas das vezes, coisas ruins podem nos acometer. Muitas dessas vezes, nós não teremos uma explicação direta. Cristianismo não é kármico. Cristianismo não é fundamentado em karma oriental, budista, hinduísta. Então não reduz o cristianismo a uma relação de causa e efeito em tudo, porque Deus quebra a lógica retributiva. Amém? A tua salvação não é uma retribuição pelos teus atos. A tua salvação é uma disrupção na retribuição. Porque o que nós merecíamos era o quê? A ira de Deus, a condenação eterna. Cristo, o amor de Deus revelado, é a quebra na retribuição que nós merecíamos. Então nós projetamos um tipo de justiça da qual nós mesmos não aplicamos nas nossas vidas. Se a nossa espiritualidade fosse pautada no nosso modelo de justiça, nós não estaríamos aqui, irmãos. Sim ou não? Mas segundo a justiça de Deus, que tem uma perspectiva ampla e eterna, muito mais macro do que a nossa, Ele decreta coisas, Ele define, Ele abre responsabilidade para que o ser humano atue. E Deus jamais é o agente do mal. E Jó, irmãos, conclui
muito no capítulo 1 e 2, a partir de uma premissa concentrada em Deus. Jó não consegue ver a agência de Satanás. Nós conseguimos, por quê? Porque está escrito, irmão. Jó não leu Jó capítulo 1, amém? Não estava escrito, ele não leu o capítulo 1, capítulo 2, então ele não conseguia ver a agência, a atuação de Satanás. Nós sabemos, porque a gente leu o texto. Então a conclusão de Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do... É uma lógica concentrada na figura divina, porque ele não tem revelação suficiente para enxergar a agência de Satanás. Está claro até aqui? Então muito bem, Deus inicia um diálogo, Satanás entra na história, ele faz uma acusação, essa acusação alcança Jó e nos é contemporânea. Ok? Vamos dizer aí que Satanás nesse momento, ele serve como uma espécie de empregado de Deus, para trazer para nós uma espécie de espelho da nossa espiritualidade. Eu quero que você se veja agora nesse momento, sendo, vamos dizer assim, desafiado por Satanás. Essa mensagem para gerar em você o tipo de questionamento. A piedade que eu tenho construído, ela é superficial? A piedade que eu tenho construído, ela é fundamentada no que Deus tem me dado, no conforto que eu tenho desfrutado, ou a minha piedade, ela é fundamentada na presença de Deus, e vai além daquilo que eu posso ter, e vai além daquilo que eu posso possuir. Eu quero que você se veja nessa mensagem sendo desafiado nesse contexto, amém? Que é isso que acontece com Jó. Então, Satanás é adversário de quem na história? De Jó, irmão, amém? Ele é adversário de Jó, assim como ele é o adversário das nossas vidas. Satanás é impotente, irmãos, se não for por autorização divina. Então a causa do sofrimento de Jó começa a ser construído a partir do desafio de Satanás, de que a piedade não é desinteressada, e a aceitação do desafio por parte de Deus. A explicação do porquê é que Deus aceita o desafio de Satanás, entra na questão da explicação do porquê é que o mal e o sofrimento coexistem com a presença de Deus. Difícil de responder. Essa autorização que Deus dá a Satanás, eu creio que deva ser interpretada a partir de uma legalidade dada por Deus. Primeiro ponto, certo? Primeiro ponto. Legalidade dada por Deus, de tal maneira que não venha ferir a bondade e o caráter de Deus. Segundo, há sim um caráter pedagógico no sofrimento de Jó, mas não olhe para Jó como sendo um exemplo sádico de Deus para nos ensinar alguma coisa, entende? Vou pegar um aqui, vou acabar com a vida dele para as pessoas futuras aprenderem alguma coisa. Não é isso. Mas as circunstâncias, olhando para a raridade de um homem segundo o caráter como o de Jó, aponta para esse modelo para nós, de quebra de pensar que ao fazer tudo direitinho, obrigatoriamente eu vou ter todas as recompensas que eu espero. E da mesma maneira quebra a ideia de que Deus só vai abençoar segundo uma medida direta do que eu faço. Não reduza a bênção, o favor e a graça de Deus. Ele sempre extrapola as medidas que nós esperamos. Ele sempre vai além, irmão. Então, devemos reconhecer que os sofrimentos nos acometerão. Você talvez esteja passando hoje uma fase de sofrimento. E o que eu quero te dizer, irmãos, é primeiro, Deus não é o teu inimigo. Segundo, Deus não é quem está deliberadamente lhe fazendo sofrer. Terceiro, Deus está profundamente interessado em se revelar a você em meio ao sofrimento. Quarto, não desperdice o sofrimento como se ele não servisse para nada. O sofrimento nos ajuda a nos examinar. O sofrimento nos ajuda a amadurecer. O sofrimento consegue mostrar para nós aonde a nossa fé está concentrada, amém? Quinto, nós não temos controle sobre todas as coisas, nada sai do governo de Deus. Sexto, as coisas estarem debaixo do governo de Deus não significa em absoluto que Deus é quem está movendo as peças como um ser manipulador e sádico, amém, irmãos? Ele é bom. Posso caminhar ou não? Amém. Pode caminhar, vamos lá para o versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quase que eu falei que os bois estavam orando, irmão, olha só. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Próximo. Enquanto ele ainda estava falando, repete comigo, enquanto. Tá.
Isso é importante. Chegou outro mensageiro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, diga enquanto. Chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada dos empregados, e eu fui o único que escapou para contar a vocês. 18. Enquanto ele ainda estava falando, novamente, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Diga assim: Jó se lamentou. Lamento aqui não é mal visto por Deus, irmãos. Existe a hora do lamento, existe um lamento que Deus honra. E quando eu falo Deus honrar, não é Deus, vou lamentar para Deus recompensar. Quando eu digo Deus honra, é que existe assim uma comunhão favorável da parte de Deus em meio a um lamento genuíno e honesto. Amém? Nós não somos robôs, irmãos. O lamento é verdadeiro, ele é bíblico, ele é validado pelo próprio Cristo. As aflições nos acometem. Elas não são algo descolado da nossa espiritualidade, elas compõem o nosso ser. Só que esse lamento de Jó é seguido de adoração. Próximo. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Que texto poderoso, irmãos. Glória a Deus. Vamos aprofundar um pouco mais? Só o versículo 22 para a gente fechar. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Então a resposta primária de Jó foi lamento, adoração e a não culpabilização de Deus. Isso demonstra um tipo de espiritualidade que, mesmo sendo tirado todas as coisas, ele ainda permanece com os olhos em Deus. Bom, o que é importante destacar aqui, irmãos, e o que eu acredito seja extremamente importante. Percebe que existem 2 questões aqui que diz respeito à intensidade, repete comigo, intensidade e abrangência. Então você tem um tipo de sofrimento que acomete Jó de maneira intensa e de maneira abrangente. Alguns perguntam: isso tudo aconteceu no mesmo dia? Ora, pela característica de prosa que é colocado, tudo leva a crer que aconteceu no mesmo dia, enquanto um falava, enquanto um falava, enquanto falava. Isso demonstra intensidade. Mais uma vez, diga intensidade. Isso é importante para a figura de Jó. Mas também fala de abrangência. Por quê? Começa falando sobre a destruição das suas posses, animais, servos. Mas o desdobramento vai tocar também os seus familiares e a sua própria, no capítulo 2, saúde, irmãos. A intensidade segue uma sequência acelerada e cumulativa. Falava este ainda. A abrangência, ela é vista, entenda, aqui nós estamos ainda dentro de uma prosa, mas é uma característica poética. Por quê? Se a gente fizer um rápido estudo, ali vai falar sobre os sabeus. Os estudiosos geográficos apontam para a existência dos sabeus, a região sul. Os raios de uma tempestade, crê-se que eram oriundos do oeste. Os caldeus, não se sabe precisamente desse povo, mas na Bíblia eles são sempre associados com os povos da região norte e o vento para o leste. Então essa abrangência demonstra o quê? Sendo atribulado de todos os lados. Então aqui o texto está trazendo o quê? Intensidade. Não dava tempo de tomar fôlego da notícia, já vinha outra. Abrangência. Ele olhava para um lado, sofrimento, olhava para outro, sofrimento. Quando olhava para o outro, sofrimento. Cumulativo. Dor intensa, acumulada, com violência e de todos os lados. Jó se torna um tipo de referência, irmãos, no qual nós podemos contrastar a nossa vida. De todo o coração, não há como olhar para Jó e falar assim: Jó não tem noção do que é sofrer. Sim ou não? Não dá. Porque ele foi atribular de todos os lados. Mas também, irmãos, é um equívoco pegar e falar assim: bom, se Jó sofreu isso, irmãos, aguenta calado. Não. Que aí você atropela a alma humana. E nem o próprio Deus atropelou a alma humana de Jó, valorizando o seu lamento e valorizando os seus questionamentos.
Quando Jó declara o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, ele está dizendo, olha, a compreensão que eu tenho, para o nível de revelação que eu tenho, concentra a prática do bem quanto a prática do mal na figura de Deus. Então Jó vê em Deus o autor primário, Jó vê em Deus o autor primário, mas Jó não acompanhou a cena da corte celestial, nós acompanhamos, e nos demonstra que Deus não é o agente primário, causador do que acometeu a ele, sim ou não? Há um decreto de Deus de permissão para que isso acontecesse, mas quem tem a agência direta do mal deliberado contra Jó é quem, irmãos? Satanás. Satanás, ele provoca o mal deliberado. Deus trouxe a permissão para que ele atuasse. Então Deus não é o causador primário do mal. Glória a Deus. É Satanás, o adversário do homem, o adversário de Jó. Percebe, irmãos, que os males que acometem a Jó, eles alcançam tanto um campo das questões naturais. Você tem males naturais, fogo e tempestades, ventanias, certo? Mas você também tem males morais. Por quê? São atos de bandidos, sabeus e caldeus. Eles vêm aí, né, como figuras da bandidagem e destruindo as posses de Jó. Então você percebe que ele perdeu as suas posses dentro de um ato praticado por um mal moral, de um ser humano para com o outro para obter vantagem. Mas ele também acaba provando desse mal natural das tempestades, das circunstâncias. Glória a Deus. Irmãos, de todo coração, a gente precisa ter maturidade para lidar com notícias como tragédias e cataclismas pela terra. Porque as pessoas ficam tentando encontrar um caráter. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito errado, irmãos, muito errado. Por exemplo, quando lá estava o tsunami na Indonésia, vocês lembram? Foi na Indonésia, né? Muitos anos atrás. Aí tentaram colocar que, olha, porque existiam casas de prostituição, então Deus mandou para matar todo mundo, mas Deus conseguiu preservar um grupo de evangélicos que subiu a montanha, irmãos. Assim, e as pessoas reproduzem esse tipo de coisa, tentando classificar uma justiça retributiva absoluta. Não é por aí, irmãos. Tem muitas pessoas que confessavam a Deus que sofreram desse mal natural. Tem muitas pessoas que nós conhecemos que talvez morreram antes do tempo, ou daquilo que nós achávamos que era o tempo delas. Sim ou não? Existem muitas perguntas que eu tenho na minha vida sem resposta. E eu imagino que você tenha também. Sim ou não? Eu passei por uma situação de, por exemplo, perder o meu melhor amigo. Pessoa que morava na minha casa, etc. Você perder um melhor amigo é muito difícil, irmãos. É muito difícil. Você sente, você passa por um momento de luto, você se questiona, você pergunta. Muito difícil isso. E se você me perguntar assim, morreu por quê? Irmão, eu não sei. E de coração eu estou em paz, porque assim como Jó encontrou paz na não resposta, a maturidade está a ter paz na não resposta, porque no fim o que importa não é ter a razão de cada coisa, mas é ter a certeza da confiança em um Deus que sabe de tudo. Se o cristianismo é reduzido às tuas razões, significa que o cristianismo ele é desprovido de espiritualidade, ele se transforma apenas em algo que? Racional. E Deus vai demonstrar para Jó, e nos demonstra também, que isso vai muito além. Então existe uma permissividade para o mal. Deus decreta, Deus permite e Deus confia responsabilidades. Há uma frase do reverendo Timothy Keller que é maravilhosa. Ele diz: eu só aprendo que Jesus é tudo que eu preciso quando Jesus é tudo que eu tenho. Amém? Lembrando que Timothy Keller foi alguém que veio a falecer no ano passado e que enfrentou por 3 vezes o acometimento de câncer, enfrentou os tratamentos quimioterápicos. Percebe, irmãos, como essa questão retributiva, ela permeia a nossa leitura de fé. Quantas pessoas eu já vi feridas por estarem enfrentando um tipo de enfermidade, um tipo de situação de caos, e tudo que elas recebiam de líderes religiosos era o quê? Olha, irmão, você está sofrendo isso, ou porque você está pecando, ou porque você não crê. Percebe que é uma tentativa de simplificar as coisas, como se Deus tivesse resumido a um preto no branco. É só isso. Sofreu? É porque desobedeceu. Está doente? É porque não creu. Jó demonstra para nós que essa não é uma lógica absoluta. Ainda que o mais comum seja você, ao que se faz é que se paga, não é assim? Sim ou não? Para quem aqui é da medicina sabe disso. Tem uns pacientes que a gente chama de tigrão. Não? Os caras são tigrão, irmão. Por quê? Come tudo errado, faz tudo errado, todos os hábitos errados, e quando você vai ver, está tudo certo. Amém? Não dá para ele ser o modelo, é ou não é?
O cara passa por todos os procedimentos. Eu lembro de um paciente que a gente chegava, entrava no banheiro do hospital e estava fumando. Falava, não, meu Deus do céu, mas nem aqui dentro. Faz tudo errado. E vivia muito. Quer dizer que é o modelo para todos? Não. Ele é uma quebra, mas não quer dizer que é o modelo. Nós temos um modelo de caminhada, que é o de sabedoria. Nós vamos na nossa vida observar algumas disrupções, ou seja, pessoas que praticando mal prosperam nessa terra. Vamos ver ou não, irmão? Vamos. Mas qual será a recompensa eterna? Qual será o estado de paz? Eu não trocaria a justiça e a paz e a alegria que Deus me confiou por nenhuma riqueza dessa terra, amém? E essa dinâmica que nos leva. Eu não trocaria a presença de Deus que me traz satisfação essencial de qualquer outra coisa. Pô, mas Deus não sabe do que a gente precisa, sabe tanto que enviou Jesus. A sua dimensão do que você classifica como precisa está vinculada ao que é terreno. Aquilo que Deus olha para você e sabe que você precisa é eterno, Cristo Jesus. Enquanto a gente não modelar nossa vida a partir do fundamento que é Cristo, tudo o que a gente precisa vai parecer que é definitivo. E não é. Definitivo é a presença de Deus nos dando significado, nos dando vida, nos dando fôlego, irmão. Amém? Um sol que nasce para justos e injustos, um fôlego que é dado para pecadores, uma possibilidade de salvação que é dado para quem não merece, a possibilidade de ter o nome escrito no livro da vida, sendo que nós tínhamos todos os requisitos para ter o livro escrito no livro da condenação. Então qual é a tua lógica de vida? Talvez Deus esteja querendo quebrar a tua lógica, para que você não esteja projetando o teu modelo de justiça na vida das pessoas. E talvez a tua rigidez na misericórdia, talvez a tua rigidez em perdoar o próximo, talvez a tua rigidez em pacificar as relações, está porque você está tentando projetar na sua vida o teu modelo de justiça, e não aceitando que existe um modelo de justiça de Deus. E o modelo de justiça de Deus, ele extrapola, ele vai além. Amém, irmãos? Então sofrimento, coisas ruins acometem também pessoas boas. Ficar tentando caçar pecado e falta de fé nas pessoas, muitas vezes você vai entrar numa conta que não fecha, irmão. Amém? Vai entrar numa conta que não fecha. E Deus não é o seu inimigo. Já avançando para o final dessa mensagem, vamos lá para Jó capítulo 2. Eu vou ler rapidamente para a gente fechar. Você está aprendendo alguma coisa, irmãos? Amém? Que bom. Jó capítulo 2. Eu estava animado de ensinar essa mensagem para vocês, irmãos. Tem mais. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. Está ficando frequente demais, né? Amém, irmão? Não estou gostando. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. O vagabundo novamente. Disse então o Senhor a Satanás: não reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, um homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo, sem motivo. Repete comigo: sem motivo. Próximo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Próximo. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Deixa eu tentar trazer aqui uma mudança de paradigma para você, porque às vezes você está olhando no sentido assim: Deus super protegia Jó, e agora ele está desprotegendo Jó. Mas a dinâmica aqui é: Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus, evitava o mal. Mas ele é ser humano, e como ser humano ele continua sendo oriundo da origem do pecado. Amém? Então a bênção aqui não está numa super proteção divina antes do sofrimento. A bênção aqui está na preservação da vida dele, mesmo em face ao sofrimento. Deu para entender? Então a gente precisa inverter, porque a gente pensa que ele está saindo de uma super proteção para uma não proteção. Mas o que está acontecendo é uma exposição da vida do ser humano. Olha para a humanidade agora. É a exposição da vida do ser humano, mas num fato raro, que é um ser humano íntegro, honesto, aprazível diante de Deus. E a bênção de Deus aqui começa preservando a vida dele. Há uma autorização para esse mal que sobrevém. Estão entendendo? Então a atuação de Deus aqui nesse momento tem a ver com que ele não morra. Então eu não permito ele morrer. As demais coisas que se sucedem a Jó a nível de sofrimento é uma autorização diante do tempo que ele vive. Amém? O amém aqui é só: eu entendi. Amém? Não precisa ser eu concordo, tudo bem? Você entender a lógica. Seguindo. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça.
Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Percebe que ele converge bem e mal numa atuação direta de Deus? Esse era o nível de compreensão e revelação que ele tinha. Ele não conseguia ver a agência satânica. Por quê? Porque Satanás é introduzido para nós leitores, não para Jó. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar a solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. 13 para a gente fechar o capítulo 2. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Semana que vem a gente vai entrar nos demais textos. Eu vou fechar o capítulo 2 destacando o quê? Percebe que Jó, lembra que a gente falou de intensidade e abrangência? Então basicamente Jó foi acometido na sua área econômica, Jó foi acometido na sua área familiar, Jó foi acometido na sua área física, Jó foi acometido na sua área conjugal, porque no final das contas a sua mulher traz um tipo de conselho que para muitos ela está aqui personificando a figura de opressão satânica. Não que ela é o próprio diabo, tá? Mas é como se ela fosse um instrumento aqui para oprimir Jó. Deu para entender? E há uma questão textual aqui. Quando a gente vai pegar as 4 traduções mais antigas das Escrituras, 3 delas não vai trazer a expressão amaldiçoa o teu Deus e morre, mas vai trazer a expressão abençoa o teu Deus e morre. E agora, irmãos? Amaldiçoa ou abençoa? Eu tenho para mim que se a gente for sendo muito fiel à tradução original, a expressão melhor é abençoa e não amaldiçoa. Mas por que é que as nossas traduções colocam amaldiçoa? Porque o abençoa teu Deus, ele é num caráter de ironia. Deu para entender? É tipo assim, então abençoe esse Deus aí, ó, que você louva tanto, e morre. Então, para as traduções contemporâneas, considerou-se melhor colocar a expressão amaldiçoa, porque aí afirma mais no imperativo a intenção maligna. Mas eu creio que textualmente a palavra ali que está vinculada é uma derivação de Barak, então está vinculado a bênção. Abençoa o teu Deus. Só que a expressão é idiomática da época, num caráter de ironia. Então a mulher de Jó cumpre esse papel, vamos dizer assim, de opressão. E depois aparecem os seus amigos. Para a gente fechar, irmãos, o que eu quero destacar. Talvez muitas perguntas começaram a surgir para você. Mas eu quero que você veja esses 2 capítulos como uma espécie de desnudamento da verdadeira piedade. Esse texto alcança Jó, mas ele também te alcança. Ou pelo menos um confronto com a falsa piedade. Bela maneira a gente começar o ano 2024, confrontando uma hipotética falsa piedade nas nossas vidas. Verdadeira piedade, ela é tomada pela rendição e adoração ao Pai, a despeito das posses e daquilo que costumeiramente chamamos de privilégio. Há um equívoco muito grande, que nós nem percebemos, que muitas das vezes nós consideramos um privilégio de Deus quando uma pessoa é prova de algo bem aqui nessa terra. Coisas como um avião cai, 4 pessoas sobrevivem. Geralmente a gente olha para essas 4 e diz o quê? Foi um livramento de Deus, mas e as outras 200? Então a gente cai em um problema moral em Deus. Então Deus simplesmente quis matar deliberadamente alguns e outros não? Percebe como a nossa razoabilidade, no fim, ela é burra? No fim, ela demonstra que a nossa perspectiva de Deus é extremamente limitada. E essa peregrinação de perguntas, limitação de entendimento e resposta de Deus é a narrativa de Jó. A questão é que Jó se mantém honesto e verdadeiro nos seus enfrentamentos. Jó constantemente revela que é possível ter uma vida com uma fé genuína em Deus, mesmo que ainda nós não tenhamos todas as explicações. O livro de Jó demonstra para nós, irmãos, que verdadeiramente a nossa espiritualidade não deve ser pautada na razão, mas sim pautada no temor a Deus. Eu quero te dizer, irmãos, e eu não digo isso num tom desanimador, mas num tom animador. Nós não conheceremos todas as coisas.
nós não teremos explicações para todas as coisas, mas podemos descansar em um Deus que governa tudo. Podemos ter a certeza que Deus não está deliberadamente brincando com seus filhos, manipulando o bem e mal. Deus é sempre a face do bem. Podemos dizer também que Satanás está em oposição em essência, não em oposição de poder a Deus. E se atua, e de fato atua, é com a autorização divina. E dentro das atuações do diabo, nós somos lapidados. Nós podemos amadurecer. A intenção maligna contra as nossas vidas nos ajuda. Talvez não de maneira direta, mas sim de maneira indireta. O mal, C.S. Lewis diria que o bem e o mal são faces da mesma moeda. Não de que eles são uma coisa só, mas de que a própria existência do mal aponta para a existência do bem. A excessividade maligna, de alguma maneira, gera nas pessoas que existe algo que seja diferente. Existe um bem contrário a um mal, ainda que nós não conseguimos definir da melhor maneira, sim ou não? Então as bênçãos terrenas de Deus, ainda que envolventes, não devem ser vistas como a razão da relação com Ele. A razão da tua relação com Deus não é a bênção terrena. Por isso também não devem ser vistas como privilégios escolhidos. O ar que você respira é uma bênção, mas não é um privilégio só de quem crê. Concorda? As bênçãos não são para nos escravizar, não é essa a intenção de Deus ao lhe abençoar. Deus não nos abençoa na terra para nos manipular. Abençoar extrapola o merecimento humano. Da mesma maneira, a verdadeira piedade extrapola qualquer expectativa de recompensa. Glória a Deus. Quero encerrar orando por vocês, dizendo que Jó vai nos conduzir a uma jornada de autodescobrimento, de exposição. A leitura de Jó vai nos conduzir a esse olhar no espelho e logo no começo do ano questionar se a espiritualidade que a gente tem desenvolvido, se a piedade que a gente tem construído é verdadeira, está bem fundamentada, ou se ela é meramente superficial. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, dá uma glória a Deus bem forte no seu lugar. Vamos ficar de pé. Fazendo uma recapitulação rápida, as acusações de Jó são acusações. O inimigo continua sendo um acusador, amém? E ele te acusa hoje. A gente pode simplesmente falar assim: esse acusador é um vagabundo, deixa ele para lá. Ou a gente pode olhar e falar assim: ele é um acusador, mas a acusação dele me lembra algo. Te lembra de que você tem um eixo, te lembra de que você tem uma referência, e de que a acusação seria a tentativa dele, por meio da mentira, te desviar. Glória a Deus. Que acusações são essas? Que a piedade cristã é artificial. Irmãos, não, a piedade cristã é genuína, quem crê? Que a espiritualidade que a gente desenvolve não resiste aos testes da vida real. Essa é uma acusação. Que aqueles que vivem uma vida fácil é que se gabam que são bons. Só conseguem ver Deus porque são agraciados, privilegiados. Servem a um Deus subornável e que em troca lhes protege dos perigos. Isso é uma acusação do diabo. Sabe por que você serve a Deus? Porque o Deus que você acredita, ele é subornável. Você paga um dízimo, paga uma oferta, vem na igreja e ele te garante proteção. Não, nós viemos na igreja, nós dizimamos e ofertamos por gratidão, porque ele nos amou primeiro. Nenhuma iniciativa, nenhum ato espiritual é uma tentativa de comprar a Deus, porque Ele nos comprou primeiro. Pode um homem apegar-se a Deus quando não há benefícios? Essas são as acusações do inimigo para Jó. Essas são as acusações do inimigo para você. E nós hoje vamos nos colocar na posição de filhos de Deus. E o que o filho faz? O filho é da mesma essência do pai, quem crê? Então você vai sair dessa oposição de poder com o diabo, e você vai se colocar no seu local de autoridade. E no seu local de autoridade, você está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Então você não está em pé de guerra com Satanás, você está em oposição de essência. Então você não responde à acusação do inimigo ficando nervoso. Você não responde à acusação do inimigo tentando comprar Deus.
Você responde à acusação do inimigo descansando naquele no qual você tem a certeza que te amou, te comprou e de que Ele não vai te abandonar. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer, Pai, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Senhor, eu quero te agradecer pela disposição dos meus irmãos, Pai. Essa manhã, mesmo muito calor, Pai, desconfortável fisicamente falando, mas que buscaram a atenção para ouvir a Tua palavra. Senhor, eu quero te agradecer pelo Teu Santo Espírito, que traz facilitação para receber o Seu texto, para receber o texto bíblico. E eu te peço, Pai, sabedoria para interpretar tudo que foi falado, para acolher tudo que foi falado e para aplicar tudo que foi falado. Pai, Satanás é um derrotado. Satanás não está em pé de igualdade com o Senhor e também não está em pé de igualdade conosco. Nós somos Teus filhos e o Senhor nos colocou em uma posição de autoridade. Pai, que nós consigamos enxergar da perspectiva Sua, de oposição de essência. Que nós de fato, Pai, abracemos essa representatividade do bem, essa representatividade do descanso na presença. E Pai, que nós compreendamos que não há outro caminho a se viver, não há melhor caminho do que o caminho da sabedoria, como é orientado em Provérbios. Mas Pai, que nós não pensemos que a vida é feita de uma teologia retributiva absoluta. Não, Pai, Cristo é a quebra, Jó é a quebra, e o Teu amor por nós é a quebra de toda a expectativa de recompensa. Senhor, que nós estejamos sempre expostos ao Teu amor extravagante, a Tua bênção que vai além do nosso mérito, e que a nossa piedade, Pai, seja encontrada pelo Senhor de maneira robusta, verdadeira e firme na Tua presença. Que toda superficialidade seja expurgada do nosso meio, que toda tentativa de suborno ao Senhor seja extirpada do nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pelo Teu grande amor que nos alcançou e nos perdoou, em nome de Jesus. Continue de olhos fechados. Talvez você está aqui e ouvindo essa mensagem, o teu coração se enche de alegria e o seu coração está inclinado para Jesus Cristo, e você quer fazer desse primeiro culto do ano, dessa primeira vinda à igreja no ano, como um momento da sua decisão de entregar o seu coração para Jesus. Estou de olhos fechados. Se você está aqui hoje, quer entregar o seu coração para Jesus, levanta bem alto a mão do lugar onde você está, e nós queremos orar por você. Você que deseja hoje conhecer esse Deus que não te desampara, esse Deus que não te abandona, em nome de Jesus, levante bem alto a sua mão para que a gente possa orar. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Com a mão levantada. Quantos mais querem hoje? Glória a Deus. Quantos mais querem hoje receber da vida de Deus, conhecer o coração do Pai? Fica com a mão levantada. Talvez você está aqui, você queira voltar para os braços do Senhor. Estava longe e você quer voltar para os braços do Pai. Levante também sua mão bem alta. Você que estava distante, estava frio e hoje percebe Deus te chamando de volta. Graças a Deus. Os que levantaram a mão, fica a mão levantada, nossa equipe vai até você. Vamos orar por eles, irmão. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua vida, pela Tua instrução. Senhor, que a revelação da Tua paternidade alcance cada um desses irmãos. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua justiça, a Tua paz. Como o Senhor é bom, Pai. Que eles possam encontrar o descanso no Senhor e agora, a partir de hoje, trilhar um caminho de sabedoria. Esse é o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Um caminho de sabedoria. E Pai, nós cremos no perdão dos pecados, que a vida deles nunca mais serão as mesmas. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir eles, irmãos. Irmãos, eu vou encerrar o culto. O nosso time de milagres está aqui do meu lado direito e esquerdo. Se você entrou com algum tipo de dor ou enfermidade, nós cremos na atuação de Deus, transmitindo cura, virtude. Então, se você entrou com o pedido de oração, eles também estão aqui para orar por você. Liga. Tá. Lembrando que o stand de Soma vai estar ali aberto. Se você quer informações, abrir a sua casa para em fevereiro começar um Soma, os pastores Léo e Amanda vão estar lá te atendendo. Amém, irmãos? Peço desculpas mais uma vez pela questão da refrigeração. Vai ser mais uma semana que a gente vai se dedicar a melhorar isso. Mas quero te agradecer. Muito bom estar de volta. Peço desculpas pelos 10 minutinhos que eu passei, mas espero que você tenha sido abençoado pelo ensino da palavra. Muito obrigado, Pai, pela Tua boa palavra, pela Tua bênção, e que meus irmãos, Pai, reproduzam as virtudes de Cristo nas suas casas, nos seus trabalhos e neste ano 2024.
Pai, nós descansamos em Ti e temos a total convicção que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Pai maravilhoso e que o Senhor não nos abandona. Em nome de Jesus, dá um glória a Deus aí, faz barulho, dá um abraço aí, 30 pessoas. Ele é o mesmo Deus.